Bom dia, bom dia. Meio-dia, sempre entra aqui ao meio-dia. Cara, a letra desse celular é muito pequenininho, não? Arlindo, José, Jorge, Georgiane, Francisco, Ana Lopes, seja muito bem-vindo. De onde vocês são? São de onde? De qual cidade? Bora aí, bora, 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 aleluia. Vamos lá. Dinks, Mariângela, seja bem-vinda. Bem-vinda a todos vocês, tudo bem? Agora hoje nós vamos falar de um assunto. Opa, maravilha. Quem aí tem acompanhado as nossas lives? Quem tem acompanhado as nossas lives? Semana passada eu fiz live a semana inteira. Essa semana eu dei uma parada e vou voltar hoje, vou até sábado. Sábado eu quero dar um aulão, um resumão de tudo. E eu quero falar. Eu falei aí antes sobre as 7 chaves de um casamento. E eu tenho visto muitas pessoas, né, comentando nos meus vídeos, principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres, não é para mim, manda para ele, manda para o marido, manda para lá, porque eu não preciso. É engraçado que os casamentos hoje sempre, aliás, eu acho que sempre foi assim, né? As pessoas sempre colocam a culpa no outro. E eu vou te contar uma coisa para você. Existe alguns detalhes nos casamentos que o povo com o tempo esqueceu. Antigamente, já viu essa frase? Antigamente era assim: pastor, mas não dá para ter um casamento de antigamente. Não dá mesmo. Nos dias de hoje, querer ter um casamento de antigamente não vai rolar. Não vai dar certo. O mundo mudou, as coisas mudaram, o homem mudou, a mulher mudou, tudo mudou. Mas o que que a Bíblia fala? O problema é que a Bíblia, meus filhos, é o livro mais atual que existe. Teve uma pessoa que disse assim, que a Bíblia é como o jornal de amanhã. Ela prevê o futuro. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, acho que até o verso 9, diz assim: nada é novo. Tudo o que está acontecendo hoje aconteceu antes. E o que está acontecendo hoje vai acontecer amanhã. O que que significa isso? Significa que a vida é de ciclo. O que que eu chamo de ciclo? Tem coisas que mudam, mas depois volta ao normal. Não sei se você já percebeu. Você já percebeu que às vezes as músicas dos anos 80 voltam? Você já percebeu isso? Que as músicas dos anos 80 voltam. A moda dos anos 50 volta. Aí, de repente, lá na frente, o que nós estamos vivendo hoje vai voltar. O que a gente hoje não aceita, volta. O mundo é assim. E Eclesiastes, ele diz o seguinte, ele diz exatamente isso, nada é novo. Então, eu sou um tipo de pessoa que quando alguém vem, pai, olha isso aqui que absurdo, eu dou uma analisada e falo, mas isso já aconteceu antes. Por exemplo, vou tratar um assunto aqui para você entender, pandemia. Quando veio a pandemia, Covid-19, todo mundo assustado, todo mundo desesperado. Lembra que no começo todo mundo estava indo para o mercado, comprando papel higiênico, comprando comida, reservando aquela coisa toda. Lembra disso? Você lembra disso, você que está aí me vendo aí? Eu peguei e falei, cara, mas isso já aconteceu antes. O que que as pessoas fizeram? Porque já aconteceu. Teve uma pandemia em 1920, exatamente 100 anos atrás. Era 2020 e teve uma pandemia em 1920. E aconteceu a mesma coisa, briga para ver quem estava certo, briga para questão de máscara, presidente com problema, a mesma coisa, só mudou a data. Aí muita gente pergunta assim, mas como? Ei, você sabe por que o Covid é 19? Será que não teve o Covid 18, 17, o 15, o 10, o 1? O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo te mostrar para você? É que Eclesiastes, quando eu digo que a Bíblia, não é eu que digo, né? Uma frase aí, não lembro quem de cabeça agora quem disse. Quando diz que a Bíblia é igual ao jornal de amanhã, é por isso, porque está tudo aqui. Tudo o que você precisa está aqui. Eu brinco assim. Eu sempre mostro alguns livros que eu tenho aqui do lado. Olha só, é muito livro. Ó, eu mostro esses livros aqui, tá vendo? Tem mais aqui, ó. Se eu for pegando aqui, é livro pra caramba. É livro de tudo quanto é tipo. Que eu já li e que eu tô lendo. Ó, tem mais aqui, ó. Aqui pra trás, ó. Que fica perto de mim. É muito livro. Só que todos
todos esses livros que eu li, eu te falo para você, eu já li uma média de, chutando, né? Eu não estou falando o número exato, chutando. Eu já li uma média de 600 livros, 600. Se você me perguntasse assim, pastor, no meio de 600, qual que o senhor escolhe? Esse. Vou pegar uma mais velhinha aqui. Eu escolho esse. Por que que eu escolho esse? Porque esse aqui é o livro mais completo que eu já vi na vida. Esse aqui é o livro que tem... Só que o problema não é o livro, o problema é quem lê. Quem lê ele. Porque tem gente, de todo jeito, tem gente que olha isso aqui como um fator só histórico. Tem gente que olha isso aqui como conto da carochinha, como lenda. Mas tem gente que olha isso aqui como se tudo aqui fosse religioso. Se tudo aqui fosse espiritual. E não é. 1 Tessalonicenses, Paulo nos alerta que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E aqui fala sobre o espírito, aqui fala sobre a alma, aqui fala sobre a mente, aqui fala sobre o corpo, aqui fala sobre negócio, aqui fala sobre dinheiro, aqui fala sobre prosperidade, aqui fala sobre riqueza, aqui fala sobre casamento, aqui fala sobre irmãos, aqui fala sobre amigos, aqui fala sobre negócios, aqui fala sobre tudo. Tudo. O problema é você achar que aqui é só coisa de Deus. Tudo aqui é de Deus, porque isso aqui é o manual que Deus deixou para o homem. O problema é que Oséias diz assim, há 4.000 anos Oséias falou assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Foi o que Oséias falou. O meu corpo, ele padece por falta de conhecimento. Mas qual conhecimento? De conhecer, para que significa isso aqui? Isso aqui não é. Entenda uma coisa. Nos anos 90 eu ouvi uma música. Sim, eu escuto música do mundo. Sim, eu escuto bastante. Eu gosto de música. Eu amo música. E eu ouvi uma música acho que é Paulo Mendes, se não me falha a memória, que ele dizia assim, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. O que acontece? O problema é que tem gente que lê a Bíblia e não entende, outros entendem do jeito que ele quer. Outros entendem como uma regra, outros entendem como... É tipo assim, aquilo que me interessa eu falo que está valendo, aquilo que não me interessa não vale. O Velho Testamento ficou lá para trás, mas ele está aqui. Eu não vou usar ele, eu vivo na graça. Só que aí quando é para condenar alguém, eu pego no Velho Testamento. Ah, quando me interessa, eu pego no Velho Testamento. Quando não me interessa, só o Novo. Você entendeu? Então a Bíblia é o manual do casamento. Eu vou pegar hoje de todas essas coisas que eu pego aqui, de tudo que tem aqui, que eu vi em mais de 600 livros, que foi assim, eu estudei um pouco. Entenda uma coisa, eu vou te falar que eu não sou... A minha formação, eu sou formado em teologia, eu tenho um curso livre de teologia, e tenho uma faculdade de teologia, mas também tenho uma pós-graduação em sociologia, alguns princípios de psicologia, algumas coisas, não sou especialista nisso, algumas coisas de filosofia, neurociência, eu fiz uma pós-graduação, e educação empreendedora, eu estudei muita coisa sobre. Eu acredito que toda a ciência é uma ferramenta que Deus deixou para o homem. Eu acredito dessa forma. Não sei você aí, o que você acha? Eu acredito que toda a ciência são ferramentas que Deus deixou para o homem. Vou dar um exemplo para você. Todos esses livros aqui que eu mostrei antes para vocês, são vários livros, né? Liderança com propósito. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Rei Salomão. Esse livro aqui eu quero falar dele. Esse livro aqui é muito bom para homem casado. Rei Salomão. Esse livro aqui ele fala sobre tentações. Esse livro aqui ele fala das tentações, dinheiro, sexo e poder. Eu te falo uma coisa, só que tudo está aqui, ó. Mas eu não conseguia ver. Quando eu li esse livro, eu falei, cara, mas isso aí está na Bíblia. Isso aí está na Bíblia. Esse negócio desse livro aqui está tudo na Bíblia. Porque quando não está na Bíblia, eu leio o livro e falo, tá bom, é bom, mas deixa para lá. Mas quando está na Bíblia, eu vou comparar o que a Bíblia diz. Dinheiro, sexo e poder. Está aqui. Dinheiro, sexo e poder está aqui.
Só que às vezes o religioso, quando eu falo religioso, é aquela pessoa que tudo para ele é Deus. Deu errado é Deus, deu certo é Deus. Ele não tem culpa de nada. É tudo Deus. Ah, se deu alguma coisa errada foi o diabo, se deu certo foi Deus. É mais ou menos assim. Isso para mim é religioso. É religiosidade. Então, quando eu li esse livro sobre Salomão, aqui fala sobre o cara que tinha toda a fortuna, né? Quando você começa a estudar a vida de Salomão, e esse livro foca em 3 pilares da vida de Salomão, que é dinheiro, sexo e poder. E aí você começa a comparar desde lá do primeiro, aliás, não é nem desde o primeiro rei, desde o primeiro homem. A briga, a primeira confusão que deu com Abel e Caim foi por uma dessas coisas, ou foi dinheiro, ou foi poder, ou foi sexo. Uma das coisas. Porque o poder é muito amplo. O poder gera inveja, o poder gera... tem alguém que está tendo melhor do que eu, não, eu quero o lugar dele. Poder é invejoso, poder, é uma série de coisas. Eu não vou entrar em detalhe aqui nessa live, porque não é esse o propósito dela, só para você entender. Então, rei Salomão, a maior questão do homem, se todo homem, todo, tivesse noção, e quando eu digo homem, homem e mulher, tá? Eu vou repetir, que eu sou meio das antigas, às vezes eu me dirijo ao homem achando que estou me dirigindo à humanidade. Não. Homem e mulher, ser humano. Se todo ser humano entendesse pelo menos isso para começar, sobre sexo, dinheiro e poder. Cara, olha para você ver, vamos pegar as coisas boas, vamos pegar as coisas ruins também. Vamos analisar, agora eu vou falar de homem, masculino, homem. Por que você acha que o pai da fé errou? Questão de sexo. Lembra da Agar? Lembra de querer fazer um filho que não era da promessa? Foi sexo. Ah, tá, vamos lá. Davi, então nós tínhamos o pai da fé, o homem com muito mais fé do que você. Tá? A Bíblia diz que não existe ninguém com mais fé do que Abraão, pisou no tomate. Por questão de sexuais, por questão de... E outra, o sexo envolvia o poder, porque ele queria rápido ter um filho para ser herdeiro, para ser uma geração. Ele quis atropelar a promessa de Deus, fazendo do jeito dele. Vamos pegar mais para cá? Vamos vir um pouquinho mais para cá? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Caiu por sexo e poder. Porque se ele não tivesse poder, ele não tinha feito o que ele fez. Ele não tinha mandado matar Urias, ele não tinha pego uma mulher casada, a Betseba. Se não fosse o poder de rei, ele não tinha feito nada disso. Você consegue entender que tudo tem a ver com sexo, dinheiro e poder? Sansão, o homem mais forte do mundo, caiu por sexo e poder. E nos dias de hoje, o teu casamento, eu vou te dar uma prova. Eu comecei essa live, para você que está chegando agora, eu comecei falando que nada é novo. Nada é novo. Eclesiastes 1, até o verso 9. Tudo o que aconteceu antes, está acontecendo agora. Tudo o que acontece hoje, vai acontecer no futuro. Então, quando eu digo, eu comecei a live dizendo assim, que o mesmo que aconteceu lá, hoje, qual é os 2 maiores motivos que levam ao divórcio? Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de números, segundo o IBGE. O que mais faz crente, cristão, ateu, qualquer um, o que faz mais? Os 2 maiores motivos do divórcio. Vocês sabem, não? Dinheiro e sexo. O dinheiro... A falta ou o excesso? Quem assiste minhas lives, quem lê os meus livros, eu tenho um livro que eu falo sobre isso, chama Recomece e Conquiste. Eu falo sobre o poder do dinheiro no casamento, o sexo no dinheiro, como é visto o sexo, à luz da Bíblia, como que você deve se comportar, como é o prazer do sexo. O problema é que tem coisas que eu não posso falar na internet, então eu tenho que falar nos livros, porque se eu falar na internet, alguém corta e fala, olha o pastor falando isso, olha o pastor está dizendo, mas por exemplo, eu vou falar aqui, uma mulher que não chega lá, eu vou usar um nome leve, deixa eu achar aqui um nome, tem mulher me assistindo aí, né? Tem mulher me assistindo. Uma mulher que não goza, ela não tem um casamento, ela tem uma prisão. Se ela não chegar ao orgasmo pelo menos uma vez por mês, ela não está casada.
esse assunto de sexo, a importância do sexo. Por isso que o IBGE diz que os dois maiores problemas dos divórcios hoje, por que você não está dando certo? Se você olhar por que seu casamento acabou, ele tem aí envolvido alguma coisa de poder. O que é poder? Não estou falando do poder, não, de um governador, não estou falando só do poder de um presidente, não. Um poder de um general. Dentro do casamento tem questão de poder. Dentro do casamento tem questão de poder. E é isso que eu quero falar nessa live hoje. Dentro do casamento você não percebe quem tem mais poder. O homem ou a mulher, o marido ou a esposa. Aí entra aquele negócio que mulher tem que ser submissa, homem tem que ser provedor, aquela ladainha que eu falei isso lá no estudo que nós fizemos aqui das 7 chaves para salvar o teu casamento e a tua vida. Você lembra? Então, as mulheres reclamam da insatisfação. Atenção, homens, anote aí. A maioria, 70% dos casamentos, dos divórcios, quem pede é a mulher. Homem não pede divórcio. É raro um homem perder o divórcio. Homem é mais fácil trair. É mais fácil arrumar um amante. Não estou dizendo que a mulher não arruma. Mas homem é mais fácil arrumar um amante. Mulher, quando ela não aguenta mais, ela pede o divórcio. A maioria. 70%. São números. Não é opinião de pastor. É número. É dado, é pesquisa, é fato. Consegue entender? Se você não consegue, digita aí. Digita aí. Diga aí o que você está achando. Então, o que acontece? O que acontece? As mulheres reclamam da insatisfação. Um dos maiores motivos de divórcio hoje, e no passado também foi, não é só agora, no passado também foi, é para as mulheres a insatisfação sexual. As mulheres não têm prazer. O homem não faz a mulher chegar lá. O homem não trata. Sabe por quê? Eu explico isso lá no meu livro. No meu livro Aliança de Vida, eu falo assim que... Eu falo sobre a mulher, eu comparo ela como costela no bafo. Tem algum churrasqueiro aí? Tem algum que faz churrasco aí? Tem algum gaúcho aí, algum do sul ou do norte que faça churrasco? Pois é, costela no bafo, ela é colocada de manhã para comer à tarde. Não tem como fazer uma costela no micro-ondas. Você consegue entender? E a mulher é costela no bafo. O que significa isso? Para você satisfazer uma mulher, o sexo precisa começar antes da cama. Precisa começar de manhã cedo. Você consegue entender? É preciso começar de manhã cedo. É no tratamento dela de bom dia, é no café da cama, é no dia a dia, é na segurança. Ela tem que estar bem, os filhos dela têm que estar bem, ela tem que estar tranquila. Aí, meu amigo, ela vai e ela faz. Só que ela precisa também, a mulher, deixa eu te falar, homem tem um problema. Todas as vezes que um homem faz amor, eu estou falando fazer amor, mas tem gente que fala que é trepar, tem gente que fala que é sexo, tem gente que fala que é nhanhá, cada um usa o nome que quiser. Todas as vezes que o homem faz, ele goza. Ele chega lá. A mulher não. Segundo pesquisa, de cada 10, a mulher chega lá em 2, no máximo. Tô mentindo, mulherada? Ó, tá aí, tem umas aí dizendo que tá certo. A maioria das mulheres, isso é o problema, porque ela vai aguentando, aí daqui a pouco vem os problemas que tem que vir. Lembra que na chave, acho que na chave 3 que eu falei, sobre a questão do casamento, sobre a questão de explodir. Não é ninguém separa do nada, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu não quero mais. Ei, ninguém arruma um amante do nada. Ah, do nada ele me trocou por outra. Que do nada o quê? Isso já vinha, há muito tempo. Do nada ela foi embora de casa. Mentira, ó. Ela já vinha gritando há muito tempo, você que não ouviu. É por isso que eu tenho a missão do casamento. Se você não está lá na comunidade, entra lá na comunidade, é gratuito. Entra lá eu ensino, lá eu faço live, lá eu faço vídeo, lá eu faço áudio, lá tem livro para você ler, se você quiser melhorar 3 coisas, sexo, dinheiro e casamento. Eu vou te ensinar como não fracassar no dinheiro, no sexo e no casamento. Eu aprendi isso na prática. Não é à toa que eu sou pai de 16 filhos, não é à toa que eu sou ex-morador de rua. E consegui construir uma família sem pai, sem rede de apoio, sem ninguém, mas com muito estudo. Aqui hoje eu estou falando sobre esse livrinho chamado
Eu coloquei aqui, eu estudo todos esses livros e coloco nenhum. Porque tem coisa aqui que é só para encher linguiça. Todo livro é assim. Todo livro tem, para poder dar muitas páginas, tem assunto, fica enrolando, fica contando, fica não sei o quê, BBB. Eu resumi tudo e coloco nos livros. Os livros que eu faço é o resumo de vários outros livros. Eu tiro da Bíblia, eu tiro daqui, eu tiro dali e faço os livros. Então o que que acontece? As mulheres não têm prazer. Pastor, e o que que os homens reclamam? Da falta. Sabe por quê? É mais ou menos assim, ó, 90, eu tô chutando o número aqui, tá? Eu tô chutando. Agora eu procuro imitar Paulo. Paulo tem coisas na Bíblia que ele fala assim: diz eu, não o Senhor. É a opinião dele. Quando Paulo fala diz eu, não o Senhor, é uma opinião do Paulo, não é opinião não é Deus que está mandando. Tem coisa que Paulo diz assim: diz o Senhor. Aí ele está dando um recado. Ficou claro? Então tem coisas que eu falo que são dados, são fatos, são números, é pesquisa, não é minha opinião. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu concordo, é o que existe. É o que existe, certo? Agora, vamos lá, o que que acontece? O problema é quando eu misturo a minha opinião com fatos, aí complica tudo. Então vamos lá. Eu acredito, agora eu acredito que 90% das mulheres pensa na qualidade. Quando ela vai para a cama com o marido, ela quer qualidade, ela quer ficar satisfeita, ela quer gozar. Vou falar o português claro. Então, mulheres, a maioria delas, se eu estiver errado, me corrija, tem muita mulher aqui que pode concordar ou não comigo. 90% das mulheres não tem prazer. O cara não satisfaz ela, ponto. O marido não faz. Você consegue entender isso? Por que que o marido não faz? Porque para o marido, vou explicar de novo para quem está chegando agora, porque a mulher é costela no bafo, o homem é micro-ondas. Não tem como dar certo. Homem micro-ondas, 3 minutos, 2 pedaladas, a corrente cai. A maioria dos homens é assim. Aí você vai falar assim, mas eu não sou assim. Tudo bem se você não é. Eu também hoje não sou mais assim. Aliás, há mais de 15 anos que eu não sou assim. Em 34 anos de casado. Há mais de 15 anos que eu mudei, porque até 15 anos, até uns 20 anos de casa, minha mulher me suportou 15 anos, tinha que, 20 anos, tinha que gostar demais de mim, cara. Não é possível. Ela tinha que ser boa demais para ter aguentado, porque eu não aguentaria, eu acho que não. Você consegue entender isso? O que eu estou te dizendo? 90% das mulheres, a grande maioria, isso sou eu que acho, com base nos números, com base nas pesquisas, elas pensam em qualidade, ela só quer fazer sexo com qualidade, ela não quer meia boca. Ela não quer só descarregar igual o homem, a maioria dos homens quer descarregar. E descarrega até numa melancia. Ei, eu não quero aqui com questão de... Eu não estou falando nada de pornografia, mas eu vou dizer para você, já viu aquela história que antigamente o homem pegava galinha, cabrita lá no mato, lá na mata? Já ouviu sobre isso? Não estou defendendo isso aqui não. Mas homem, qualquer lugar, para ele tá bom. Ele usa até isso aqui e tá beleza. Só isso aqui, não precisa de mais nada. Você entendeu? O homem é micro-ondas, o homem é ligeiro, o homem é mais prático, o homem é mais... Para ele, não... Como é que vai dar certo um casamento desse? Você consegue entender por que a maioria dos casamentos acaba por sexo? Você consegue entender? Por que a maioria... Por que o sexo está no topo da lista? Não é adultério, não. Adultério acho que está lá em 6ª ou 7ª posição. É falta de sexo ou excesso. O homem quer demais, a mulher quer de menos. O homem quer demais de qualquer jeito. Sabe o que eu recomendo, meus filhos? Você precisa conversar com teu cônjuge. Homem, você precisa conversar com a tua mulher sobre sexo. Mulheres, você precisa falar com o teu homem sobre esse assunto. Se você não falar abertamente sobre isso, que te incomoda, eu vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você. Marido não pode ter vergonha da mulher. Mulher não pode ter vergonha do marido. Gente, vocês são uma só carne. O que Deus uniu é uma coisa só. Você consegue entender? Você não pode ter vergonha do teu corpo pro teu marido. Ou, vou te contar uma coisa, homem que olha para a mulher e começa a ver gordurinha, começa a ver estria, começa a ver defeito, ele está querendo o mesmo que você está querendo. Desculpa aí.
Porque homem que é homem não liga para essas coisas, não. Ei, vocês viram agora, recente, o caso lá do Coldplay, que viralizou na rede social. Vocês viram lá aquele CEO que traiu, foi pego no show, filmando com a amante. Gente, olha a cara da amante. Eu não estou dizendo que não existe ninguém feio, porque eu sou feio pra caramba. E a minha mulher é linda e me quis. Eu estou dizendo assim, o que eu estou querendo dizer com isso? A mulher dele é muito mais bonita. Não é beleza que segura casamento. Não é corpinho perfeito que segura casamento. Não é isso. Não é. Até porque as pessoas, com o tempo, o corpo vai deteriorando, minha amiga. Você acha que a minha esposa casou comigo, era esse velhão feio, gorducho aqui? Você acha? Ei, quando eu casei, eu pesava 62 quilos. Ei, meu cabelo não era branco, não, meu cabelo era loiro. Era claro. Era um cabelo castanho bem clarinho. É só olhar meus filhos. Olha meus filhos pra você ver. Eu tenho um monte de filho loirinho. Você acha que ela casou com esse velho aqui de cabeça branca, gordo, tudo barbudo, tudo acabado, tudo murcho? Há 34 anos atrás eu era um gatão. Você consegue entender? Só que as coisas mudam. E aí, nós não estamos falando sobre isso aqui. Eu estou te dizendo o seguinte, que a gente não pode olhar para isso. Você sabe por quê? Porque a gente não fala, a gente não conversa. Casamento, o que eu quero te dizer hoje, o que eu quero te dizer com tudo isso hoje, para essa live de hoje, é que casamento ele é baseado, anota aí, anota. Casamento tem um tripé escorado por uma escora, e esse tripé chama presença, toque e conversa. E ele é escorado em cima de uma base chamada serviço, servir. Anotou? Casamento tem que ter presença, toque e conversa. E eu vou falar sobre isso com você hoje. Esse é o tripé de qualquer casamento, de uma forma bem simples. Mas vamos ver como a gente coloca isso em prática. Como adaptar esses 3 pilares na base que é servir. Como colocar? Vamos lá, presença. Gente, presença não é só estar no momento, no mesmo cômodo, na mesma casa. Eu vou te contar uma coisa, tem um monte de mulher aqui na live. Eu não te conheço, tem aqui mais de 500 pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu tiver errado, me corrija. Tem mulher aí casada, ela é viúva de marido vivo. Tô mentindo? Digita eu aí na live, quem é casada com marido, é viúva de marido vivo. Ou pode ter um homem também que é viúvo de mulher viva. O cara, você sabe que ele existe, ele está na sua casa, ele chega todo dia, mas ele não está aí de verdade. Ele está no celular, quando você está falando com ele, ele não olha nos olhos, ele não se interessa por nada da tua vida, não se interessa pelo teu dia, não se interessa pela tua casa, não se interessa por nada. Ele não está ali por inteiro, ele não está nos momentos especiais, ele só está trabalhando. É tipo assim, eu não estou dizendo que o marido é vagabundo, não. Às vezes o marido trabalha, levanta de manhã cedo, pega 2, 3 condução, vai para o trabalho, chega lá, ele quase se lasca o dia inteiro, aguenta moagem de patrão, serviço pesado, dor de cabeça, pressão, e aí de volta mais 2, 3 condução, chega em casa 8, 9 horas, toma um banho, janta, cama, capota. Aí eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. Pois é. Só que um casamento sem presença não é casamento. Sabe aquela sensação, você que está dizendo aí que você foi, olha aí, ó, ela foi viúva de marido vivo, não aguenta. Ninguém aguenta, nem homem nem mulher aguenta ser viúvo de parceiro morto, não aguenta ser viúvo de parceiro vivo. Ninguém aguenta. Mas eu tenho um remédio para você, Maria, porque você... Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente resolve os problemas do casamento com divórcio. A maioria faz isso. Ah, eu vou largar porque eu não aguento mais isso. Aí entra em outro, acontece a mesma coisa. Quem garante que no próximo casamento não vai ser assim? Ah, eu casei e estou vivendo bem. Quanto tempo? Quanto tempo você vai viver bem? Por isso que eu escrevi um livro chamado Aliança de Vida. É para evitar que isso aconteça. Mas, pastor, já aconteceu. Eu tenho um chamado Recomece e Conquiste, que é para você resolver o problema que você já se ferrou todo. Então, sabe aquela sensação de que a pessoa está com você?
mesmo que não diga uma palavra, isso é presença. Você sabe, presença não é você estar grudado o tempo todo. Não é você estar grudado o tempo todo. É você saber que você tem alguém. Entende? É um simples bom dia. Eu vou dar um exemplo para você. Essas três coisas, presença, toque e conversa, elas têm que andar juntas. Depois eu vou explicar sobre isso. A segunda é toque. Ei, toque é a linguagem do afeto. Não estamos falando de intimidade sexual, não. Porque tem homem que só toca na mulher quando ele quer. Você já percebeu isso? Você já percebeu que a maioria de nós, homem, eu tô falando, ó, um dedo tá apontando para você, tem três aqui para mim, ó. Ó, tudo que eu prego para você tem três para mim. Tudo que eu falo para você tem três para mim. Você entendeu isso? Então nós, homens, porque seu pai não te ensinou, ninguém te ensinou. Para nós a gente só faz carinho na mulher quando a gente quer nhanhar. A gente só toca quando quer alguma coisa. Entenda? É gesto simples que comunica carinho e atenção. É pegar no rosto dela sem interesse e dizer, nossa, você está tão linda hoje. Consegue entender? Mas o homem também precisa disso, mulherada. Ei, o homem, eu vou te falar uma coisa, vocês lembram? Eu não sei se alguém aí teve vó, eu não tive, mas já ouvi muita avó falar. Ei, homem precisa. Barriga cheia, ego nas alturas e saco vazio. É sério. Essa receita do tempo da avó ainda funciona hoje. Aí tem alguém que vai falar assim, eu dei tudo isso e não adiantou, pastor. Mentira, você não deu não, você pensou que deu. E eu explico lá no livro por que você pensou. Sabe por que às vezes a gente pensa que faz? Porque a gente só dá para os outros aquilo que a gente gostaria de receber. Esse é o maior problema do casamento. Chama reciprocidade. Eu falo sobre isso lá no meu livro. Recomece, conquiste e no Aliança de Vida também. Eu falo sobre isso. A maioria das mulheres dá para o marido aquilo que elas queriam. A maioria dos homens dá para a mulher aquilo que ele queria. Ei, tem um ditado, que é o ditado que a neurociência, que é uma ciência que estuda padrões de comportamentos mentais, ela fala que existe um padrão de comportamento. São vários padrões de comportamento. E um deles, ele vem na política. Padrões de comportamento vem de novela. Padrões de comportamento vem de revista, vem da mídia, vem de governo, vem de igreja. Aonde você conviveu. Você tem hoje padrão de comportamento que você nem sabe que você tem. Você nem sabe que você tem, mas você tem. Porque é onde você conviveu, você foi influenciada pelo meio que você vive. E um dos padrões de comportamento que a maioria aqui nessa live tem, eu vou falar uma frase e você vai me dizer: trate os outros como você gostaria de ser tratado. A maioria pensa que é assim. Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar os outros como eu... Mentira! Imagina um masoquista. Você sabe o que é masoquista, não sabe? Quem gosta de sofrer, quem gosta de apanhar. Tem gente que gosta de apanhar. Tem. Não estou incentivando não, mas tem. Imagina um cara desse. Tem gente que é grossa e não liga. Ele gosta de ser grosso. Tem gente que é mal educado e não liga. Ele gosta de ser mal educado. Imagina essa pessoa tratando você como ele gostaria de ser tratado. Eu falo alto. Imagina eu falando com você alto, você vai pensar que eu estou gritando contigo. Você entendeu o que é padrão de comportamento? Tem padrão de comportamento que está impregnado, que a gente acha que é certo. Então, qual que é o certo, pastor? Trate os outros como ele quer ser tratado e não como você gostaria de ser. Trata seu marido como ele quer ser tratado e não como você acha que deve tratar. Ei, homem, trata sua mulher como ela quer ser tratada e não como você acha. Eu acho que mulher tem que ser tratada assim. Mentira, você não acha nada. Quem tem que achar é ela. Quem tem que achar é ela. Você consegue entender? Como que eu sei então, pastor? No próximo ponto. Conversa. Se você não conversa, você nunca vai descobrir. Você nunca vai saber onde dá prazer para ela se você não conversar. Você nunca vai saber o que faz ela ter orgasmo se você nunca conversar. Você nunca vai saber se a sua mulher está gozando litros se você não conversar. Toque, presença e conversa. O toque
É um abraço apertado. É chegar em casa, fazer um cafuné, uma massagem enquanto assiste uma série. Toque é você, ela tá do lado do sofá tocando ou dirigindo, você pega na perna do homem. Ou ele pega no seu cabelo. Isso é toque. É coisinha pequena no dia a dia, mas com frequência. E não só tocar na outra quando você quer alguma coisa. Você consegue entender? Esses pequenos toques diários criam uma ponte, um carinho, uma segurança, mostrando que você se importa com o outro. E aí vem o terceiro, que é a conversa. Ei, a comunicação é o oxigênio da relação. Um casal que não conversa sobre sonhos, sobre prazer, sobre fantasia, sobre problemas. Conversar sem brigas, diálogo mesmo. É falar o que você está sentindo sem ofender o outro. Ah, pastor, mas toda hora que eu vou conversar com meu marido, ele não tem tempo. Eu tenho estratégia para isso. Ei, eu tenho um combo perfeito para você, que eu aprendi na prática, nos livros, na experiência de 34 anos. Você acha que eu toda a vida fui esse marido? Você acha que eu sou santo? Você acha que eu não fiz presepada pra caramba quando eu caí, quando eu casei? Você acha que a minha vida, meu casamento, você acha que a pastora Lila também é a santa que todo mundo acha que ela sempre foi? Não, cara, nós era dois moradores de rua. A Lila estava na rua abandonada, com fio. Eu tinha um monte. Quando a gente se conheceu, lá nos anos 90. A gente não prestava. Eu usava droga, ela usava droga. Ela era do mundo, eu era do mundo. Cara, o nosso casamento nos primeiros anos era guerra, era porrada, tiro, porrada e bomba. Você consegue entender? Foi por Deus, era Deus que tinha esse plano de eu estar aqui hoje. Eu e ela estar aqui. Nós escrevemos um livro, eu e a pastora, nós escrevemos um livro chamado Manual 7x7. É um manual que eu escrevi que eu vou fazer com que seu casamento muda da água para o vinho em 7 semanas. Eu vou te dar um exercício por dia durante 7 semanas. Se seu casamento não resolver, se você não mudar a tua vida, durante 7 semanas você me devolve o livro, eu te devolvo o dinheiro em dobro. Combinado? Combinado? E eu elogiava, não é só elogio. E também não é o tipo de elogio. Você precisa saber que elogio que ele quer ouvir, o que que toca ele, o que que infla o ego dele. Vou te contar um segredo aqui, espero que o TikTok não derruba a minha live. Você sabe o que que aquelas meninas do Job mais faz para homem? E eu vou te falar uma coisa para você, vai ter homem aí que vai negar. Vai ter homem aí que vai negar. Você sabe o que que elas fazem? O cara vai lá e dá uma de flash. Micro-ondas, 3 minutos, 2 minutos. 3 pedaladas, a corrente cai e ela fala assim, nossa, nunca fiquei com um homem igual você. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu já trabalhei na noite, já. Quando eu era novo, eu não nasci crente, não. Eu já vivi na noite. Eu vou falar a verdade, eu já fui garoto do Job, digamos assim. Sério. Eu não tenho vergonha de falar isso. Meus filhos sabem disso. Já trabalhei em boate. Eu sei o que é o comportamento humano, o que é trouxa. É trouxa, mas é. Às vezes nem ele sabe que ele é trouxa. Aí ela fala assim, ó, nossa, esse negoção seu é grande, é o meu tamanho, é a minha medida. Cara, às vezes ele sabe que é mentira. Porque a gente sabe que é mentira. Pô, a gente tem espelho em casa, a gente enxerga. Até eu que tenho uma barriga consigo enxergar ainda. Ele enxerga, ele sabe que não é grande. Mas aí falou que é grande, ele sai assim, ó. Peito estufado. É verdade, cara. É sério. Onde comprar meus livros? Tem um link na bio que tem todos os meus livros. Ah, pastor, eu não quero todos. Escolhe um lá e compra. Todos é mais vantajoso que você pega o combo completo. E outra, meus livros não é só livro. Quem compra meus livros vai para um grupo. Se quiser, vai para um grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp vai ter pastores, terapeutas. Nós vamos orar por você, nós vamos orientar você, nós vamos tirar dúvida do livro. A comunidade, a academia de casamento é para ajudar você. Ah, pastor, eu pago por isso? Não, você compra o livro e isso é de graça, é o meu ministério. O livro você está comprando para ajudar a gente. Para a gente ter condições de estar fazendo live, para a gente ter condições de fazer uma plataforma boa, para postar vídeo no YouTube. Você vai ter tudo isso. Por exemplo, se você tem um livro, essa live aqui vai ficar gravada para você, para depois você ver a hora que você quiser. Pra você mandar para o seu marido, para você ver junto com ele. Entendeu? Então, de repente, você está elogiando errado. A conversa é ouvir mais do que falar.
É validar o sentimento do outro, é dizer assim, cara, eu vou dar um exemplo para você. Tinha uma coisa que eu fazia com a minha esposa, e eu fazia isso há quase 15 anos, e eu fazia, achava que eu estava arrasando. Aí um dia de conversa, eu tenho um jogo que eu faço que chama jogo de palavras. O que é jogo de palavras? Uma brincadeira onde cada um fala, só que tem que ser preparado, você tem que ler o livro, senão você vai começar a falar, você vai dar briga. Você tem que aprender, você tem que ter estratégia para tudo, entendeu? Aí eu tinha estratégia, nós conversando, ela virou, aí num momento eu perguntei, amor, agora você vai falar algo que eu faço que você odeia. É óbvio que se você perguntar isso do nada, a pessoa não vai falar, não tem nada que eu odeio. Não, que isso, amor, não tem nada. Tem. Eu sei que tem. Tem alguma coisa aí que teu marido faz que você odeia. Você não tá suportando mais. Ei, tem coisa aí que sua mulher faz que você não... Cara, que você olha pra outra, assim, você fala, eu queria largar dessa desgraça. Tem, que eu sei que tem. Aí ela falou. Cara, quando ela falou, o que eu fazia era uma coisa na hora do nhanhá lá da intimidade. E eu fazia achando que eu tava arrasando. Quando ela falou, meu mundo caiu. Cara, eu queria morrer, velho. Mas por que você não falou antes? Olha o que ela me respondeu. Eu sei que você gosta. Eu sei que você se sente bem. Só que eu odeio. Eu fico pedindo a Deus para acabar logo. Gente, se não tivesse tido essa conversa, talvez eu e a pastora não tava mais junto. Porque a gente vai aguentando. Deixa eu te explicar uma coisa. Se tem algo no teu casamento que você não gosta, ele é uma gotinha de nada. Você não vai separar hoje porque ele fez algo que você não gosta. Mas uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã. Já pensou uma gotinha durante 34 anos igual eu tenho? É um veneno que mata a alma. E como que eu identifico isso, pastor? Conversa. É ouvir mais do que falar. É estar preparado para ouvir o que você não quer. E não se defender quando ele falar assim, eu não gosto que você faz isso, não vem com a historinha, mas você também faz isso, já virou briga. Ei, é aprender a ouvir. Ouve, depois tem um momento de você falar outro dia, não naquele. Escuta. Não, defesa, mas eu não faço assim. Ei, se ele está falando o que você faz, é porque você faz. Você pode até não fazer, mas ele entende o que você faz, não tem jeito. Você tem uma opção. Ou você muda, ou você vaza. Porque se você não vazar agora, você vai vazar depois. Infelizmente é assim. Você está entendendo? Uma boa conversa fortalece. Você sabe qual que é o pilar principal da minha relação com a pastora Lila? Por que nós estamos vivendo 34 anos? E eu te falo, nós vivemos hoje quase que se fosse a mesma coisa de antes. A gente tem um casamento fora do normal, graças a Deus, que nos deu conhecimento. Eu fui atrás do conhecimento nos livros, e aí Deus me deu sabedoria. Então, se você precisa conversar, então casamento, é toque, presença e conversa. Tá lá no meu livro. Vai lá que eu explico como que você faz. Pastor, como colocar isso em prática? Porque você não pode chegar agora na tua casa e falar, ei, eu vi uma live do pastor, ele disse que vai ter que conversar. Vem aqui, vamos conversar. Não vai rolar. Não vai. Ei, você não vai me tocar, não? Ou então você chega lá agora no pastor, no seu marido e já começa a pegar nele. Não é assim. Por isso que você tem que ler o livro, você tem que ver. Tem estratégia. Você não muda um casamento desgraçado que está aí ferrado há não sei quantos anos você quer mudar com um conselho. Tem gente que me chama no privado e fala, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Aí eu falo, qual é, minha filha? Aí ela desaba, escreve um livro. Aí no final ela fala assim, qual conselho que o senhor me dá? Sabe o que é com a vontade de falar? Morra. Segue. Desista, larga. É isso que dá vontade de falar. É o conselho mais curto que eu tenho. Só que tem um detalhe. Você estragou sua vida não sei quantos anos, você quer mudar num dia. Eu vou te dar 7 semanas. Eu não quero saber o problema que você tem. Se você é católico, se você é crente, se você é evangélico, se você é pentecostal, raio que o parta. Eu vou te dar
49 chaves, para você usar uma por dia durante 7 semanas. Se no final de 7 semanas a tua vida ou o teu casamento não mudar, eu sou solteiro, pastor. Se você fizer isso e a sua vida não mudar, e você não conseguir uma pessoa que preste, você vai me devolver o livro, você vai estar lá no grupo, eu vou estar lá no grupo junto com você. Você vai me devolver o livro e eu te devolvo o dinheiro em dobro, combinado? Entra lá no grupo. O link está aqui na bio do TikTok. Clica aí que você vai lá, compra o livro e ele te loga lá pro grupo. Pastor, esse livro é caro? Não, cara, não dá R$1, digamos assim, se você for parcelar, não dá R$1 por dia. R$11 por mês você vai pagar. Para você mudar a tua vida. Mudar a tua vida. E se não mudar, agora tem um detalhe. Eu vou te dar a ferramenta, quem tem que aplicar é tu. Se você conhecer a estratégia, aplicar a ferramenta e não mudar de vida, queridão, já era. Eu duvido. Sou católico, mas estou gostando do pastor. É que eu sou, na verdade, o pastor é o título, né? Mas eu sou um servo de Deus, filha. Eu sou um servo de Deus e se você é católico, você é minha irmã em Cristo, ponto. Qualquer outro pode falar que não. Eu acredito que você é minha irmã em Cristo e ponto. E tem um detalhe, eu acredito que você é católico e não é perfeita, da mesma forma que eu sou evangélico e sou cheio de defeito, cheio de problema. Mas Cristo nos santifica. É nisso que eu creio. Amém? Amém? Seja bem-vinda ao meu perfil. Seja bem-vinda. Então, um casamento é isso. Bom, pastor, você falou de toque, presença e conversa. Falei. E o servir? O servir é a base desse tripé. Na verdade, é a cola que une as partes desse tripé. Ele não se encaixa mais em outro, nenhum e nem outro. Ele é em todos eles. Porque não existe presença sem servir. Servir na presença é quando você se esforça para estar presente. Porque vai ter hora que você não vai poder estar presente. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu cometi um erro muito grande. Eu posso dizer para você que eu aprendi a ser marido, mas eu aprendi a ser pai tarde demais. Eu não fui um bom pai para os meus primeiros filhos. Eu tenho 16 filhos. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tenho 16 filhos. Eu não fui um bom pai para os primeiros. Não fui. Não fui um bom pai. Sabe por quê? Porque eu não eduquei, eu não convivi, eu não tive presença com meus filhos. Eu não tive tempo de qualidade com eles. Porque eu era muito pobre e eu tinha muito filho. Eu saía de manhã, ele estava dormindo, eu chegava de noite, ele estava dormindo. Eu vi meus filhos crescer na horizontal. Aí eu falo, mas eu estava trabalhando. Eu sei. Mas eu tinha que entender que filho não vive só de comida, só de roupa, só do básico que um pai dá. Pai, o que eu posso te falar hoje, eu não posso te falar hoje muita coisa, porque eu não fui um bom pai. Mas eu vou te falar assim que você precisa ter presença até com seus filhos. Você precisa ter tempo de qualidade com eles. E para isso você vai precisar de outra coisa, que é dinheiro. Você vai ter que ter alguma coisa, vai ter que ter um ganho. Então esse é outro assunto. Por isso que não dá para fazer tudo numa live. Uma coisa puxa a outra. Então, vamos falar da presença para o marido e para a esposa. Quando você serve o teu cônjuge com o seu tempo, com a sua atenção. Quando a gente fala servir, as pessoas pensam em empregado. Não, cara. Servir é quando você para ouvir o outro. Ei, homens, quando você para ouvir o chilique da tua mulher. A gente chama de chilique, né? Você tá entendendo? Não é chilique. Para ouvir. Cara, ela não quer uma solução, só que assim. Sabe qual que é o erro do homem? Eu ensino isso no livro, lá no item conversa. Sabe qual que é o erro do homem? A mulher fala. Quando termina, ele fala assim, mas também já foi. Já era. Ei, escuta, eu vou te ensinar como que você conversa, como que você faz quando a mulher estiver falando. Tira o óculos que você usa. Sério? Olhando dentro do olho dela. O tempo todo. Porque eu vou te falar uma coisa. Mulher, ela pensa que teu ouvido é aqui, ó.
Não é aqui, é aqui. Então, se você não olhar para ela, você não está escutando. E homem, ele está aqui, fala aí. Aham, sei. No videogame, no controle da TV, comendo. Filhão, servir é parar para ouvir. É quando você escolhe não ver uma série para conversar com a pessoa. É quando você escolhe chegar mais tarde no trabalho para ficar um pouquinho com ela. Servir é quando você... Servir em presença é quando você sai mais cedo, por último motivo de dizer assim, eu saí mais cedo, porque eu estava com saudade de você. Quem aí faz isso? Fala para mim. Fala para mim aí, ó. Você que pediu o divórcio e separou, quantas vezes no seu casamento, sei lá, se durou 10 anos, quantas vezes você fez isso? Eu duvido que você fez. Você não fez, porque ninguém te ensinou, porque ninguém ensina sobre casamento do jeito que é para ensinar. Manda orar, manda jejuar, manda ir para a igreja. É importante? É, mas você só está alimentando o teu espírito. A tua alma está esbagaçada, o teu corpo, o teu desejo, a tua mente está só em frangalhos. Servir no toque. Como que eu posso para servir no toque, pastor? Um toque carinhoso. Ele pode ser um ato de serviço, especialmente quando o outro está precisando de conforto ou sentindo sozinho. Está com problema, amor? Deita aqui, vamos conversar. É orar junto. É pegar na mão assim e falar, vamos orar para Deus resolver isso. Amor, eu não dou conta de resolver isso. Eu não sei como resolver isso, mas eu quero orar com você. Deus, o nosso Deus vai resolver isso para nós. Você servir no toque, pegar na mão. É um gesto de cuidado. É um gesto de mostrar interesse. Pastor, e como que eu faço para servir na conversa? Ouvir com atenção, sem interromper, sem julgar, sem aquilo que eu falei. Lembra que eu falei para você? Lembra? Lembra que eu te falei? Nunca, quando o outro acabar de falar, mesmo que você se ofende, mesmo que ele falou tudo, mas também, já era. Teve mais, já era. Tudo para trás já não serviu mais nada. Ah, mas também você, não sei o quê. Você também não conversa comigo, você também não fala comigo. Tem alguém que vai sair dessa live aqui, vai chegar em casa e vai falar assim, ó, eu tive uma live do pastor, o pastor falou que nós tinha que conversar mais. Senta aí, vamos conversar. Não vai dar certo, não vai rolar, não é assim. Não pode ser forçado. Tem que ser natural. Entende? Servir na conversa, oferecer conselho quando pedido, ou apenas um ombro amigo para desabafar. É servir com suas palavras de empatia. É dizer, eu entendo, eu sei, você tem razão. É isso. Isso é servir nas palavras. É atitude de colocar o outro em primeiro lugar, é se doar para o outro, esperar nada em troca. Ah, eu vou fazer para você, eu vou fazer... Não, não é fazer o que você quer, é fazer o que o outro quer, que o outro gosta. É a manifestação prática do amor incondicional. É isso que faz casamento prosperar. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso na igreja. Quando você serve o teu parceiro, lá fala tem que servir os irmãos, tem que servir a igreja, tem que servir Jesus. Ah, mas servir o outro, servir a família. Não, servir é pesado, eu já sirvo, já faço comida, lavo e passo. Ei, isso é outro tipo de serviço. Às vezes você está sendo escrava, sendo que você só tinha que servir. Você não precisava ser essa escrava, de lavar, passar e cozinhar. Mulher de Provérbios não é aquela que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, não. Mulher de Provérbios é totalmente diferente disso. Tem mulher de Provérbios que não lava, nem passa, nem cozinha. Eu tô para te dizer que a verdadeira mulher de Provérbios não lava, não passa e não cozinha. Se está lavando, passando, cozinhando, fazendo serviço de casa, se matando, se rebelando, não é de estar fora. Está fora da palavra. Tá! Agora você pirou, né? Pois é. Lá no livro eu falo sobre isso. Quando você serve o seu parceiro, automaticamente você fortalece a presença, você fortalece o toque e você fortalece a conversa. Você consegue entender? Você está... Já viu aquela conversa que a plantinha é muito bonita, mas se você não adubar, se você não regar, ela morre? Casamento é uma plantinha. Quando você disse sim lá na igreja, na frente do padre, ou na frente do pastor, ou do juiz, ou mesmo foi morar só junto, nem casou. Mas quando você disse sim, quando você topou essa parada, você plantou uma sementinha num balde de terra. Tem gente que só planta e deixa ela lá. Se vingar, vingou. Algumas até vingam, a terra é fértil, né?
Mal dura que quando você semeia no asfalto, você semeia nos espinhos, na terra que não é fértil. Aí larga, troca, arruma outra. É assim que a maioria das pessoas fazem. Por isso que nós tivemos só o ano passado mais de 500 mil casos de divórcio dentro da igreja católica, evangélica, está tudo divorciando. É por isso que está tendo pornografia dentro da igreja. Sim. Ah, pastor, como é que você fala que está tendo pornografia dentro da igreja? Simples. As pesquisas dizem que 85% dos homens vê pornografia. E a pesquisa diz que a maioria é cristão. A maioria está vendo. Ei, a maioria dos homens da igreja está traindo. Pastor, você tem prova disso? Tenho. Porque as pesquisas dizem que 65% dos homens e 45% das mulheres disseram que traíram. E nós vivemos num país de maioria cristã. Faz a conta aí, bobão. Tô mentindo? Tô mentindo que tem... A maioria dos homens que está dentro da igreja está traindo? Tô mentindo? Não é opinião. São os números, dados, fatos. Pense nisso. Um casamento onde ambos estão constantemente buscando servir no toque, na presença, nas palavras, é um casamento extraordinário. Não tem como dar errado. Não tem como. Sábado, anote aí, sábado. Se você acha que seu casamento não tem mais chance, se você acha que você está solteiro e você é daqueles que fala assim, eu desisti, eu vou ficar solteiro que não acha alguém que presta. Sábado às 4 da tarde eu vou fazer uma imersão, um webinário online. Vou fazer aqui vou fazer no YouTube, mas eu vou estar aqui. Vou chamar você aqui. Gratuito. Só que vai ser umas 4 horas. Eu vou te ensinar parte do manual 7x7. 7 semanas para você mudar a sua vida. Com base em todos esses livros aqui que eu mostrei para você. Ó. Com base nesse livro que eu acabei de comentar agora. Tudo isso que eu falei hoje eu tirei daqui. Ó, Rei Salomão. E tem gente que acha que Rei Salomão é só coisa. Ah, que também tem Café com Deus Pai, eu também leio. Né? Aqui nós tem, se quiser aprender sobre riqueza, sobre mulheres, eu leio livros sobre mulheres também. Eu leio sobre liderança, sobre propósito. Então eu tenho tudo quanto é livro, mas o principal é esse aqui. Ó. Só na minha mesa aqui tem 2. Ó. A Bíblia da Família e a Bíblia do Pregador, ali tem a Bíblia de Estudo, eu tenho umas 5 grandes aqui. E tirado de tudo isso, eu fiz um manual, chamado Manual 7x7. Se você quiser participar, sábado às 4 horas. Recomendo que você clique no link da bio, ou me chama no privado, entra lá no meu grupo, Comunidade do Casamento, chama Comunidade Academia do Casamento. Por que é uma academia, pastor? Porque não é escola. Escola ensina, academia treina. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para treinar homens para serem homens de Efésio. E estou aqui para treinar mulheres para serem as verdadeiras mulheres de Provérbio. Se você acha que você quer mudar algo na tua vida, seja ela espiritual, sexual, financeira, familiar e no seu casamento, me segue, compartilha, comenta nesse vídeo. Me ajuda a divulgar esse trabalho. Tudo isso que eu fiz aqui você não pagou nada, é de graça. Mas eu preciso crescer nas redes sociais, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você comente. Ah, eu preciso melhorar. Se você acha que o que eu falei não faz sentido, eu sei que às vezes na minha live tem teólogos, tem pastores que têm um conhecimento muito maior do que eu. Se eu falei alguma besteira, meu irmão, me corrija no privado, vai lá, me chama, me orienta. Me ensina, eu quero aprender mais, eu tenho sede de conhecimento. Porque a palavra diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento. E eu não quero sofrer, então eu tenho que ir atrás do conhecimento, senão eu vou sofrer. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições. Mas nós não podemos deixar que essas aflições virem um padrão de desgraça na nossa vida. Que seja algo rotineiro, que seja algo para a vida toda. Isso tem que acabar. Você não pode admitir viver num casamento meia boca, num casamento fracassado, numa vida ruim, numa vida de pobreza. Isso não é de Deus.
Mas a riqueza você tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, aqui te alerta sobre riqueza. Vou te falar a verdade. Aqui fala que você pode ser rico? Fala. Mas aqui diz que a maioria dos ricos vai se ferrar. A maioria vai se ferrar. Mas não está dizendo que você não pode ser rico. Se você estiver preparado demais. Mas Paulo diz assim, que ser rico é facilitar para o diabo. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter as coisas? Pode. A mesma Bíblia prega sobre prosperidade. O problema é que prosperidade e riqueza tem duas diferenças. É que riqueza é quando você tem muito de alguma coisa. Você pode ser rico de filho, você pode ser rico de saúde, você pode ser rico de amigo, você pode ser rico de trabalho, você pode ser rico de dinheiro. Ser rico é ter, mas ser próspero é ter o suficiente de tudo. Ser próspero é ter o suficiente. O que é o suficiente? É aquilo que você tem capacidade de administrar. É aquilo que você tem capacidade de receber. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma caminhonete, ela tem uma capacidade de carga. Uma caminhonete, a capacidade de carga dela é 1.000 quilos. Ah, mas eu quero levar 3.000 quilos. Filhão, arruma um caminhão. Porque de caminhonete você não vai levar. Não sei se você está me entendendo. Riqueza é a mesma coisa. Eu estou falando de mim. Eu já tive carga de uma carreta. E eu só tinha uma caminhonete para levar. Adivinha o que aconteceu? Eu fiquei milionário. Minha família ficou milionária. Só que nós não estávamos preparados para ser. A gente não tinha condição de ser. A gente não tinha espiritualidade. A gente não tinha competência para ter. A gente faliu. Faliu e ficou pior do que era. Porque antes a gente não tinha nada, mas não tinha dívida. Aí a gente passou a não ter nada e dívida. E nome sujo, ser xingado, processado, o escambau de bico. Então eu estou te ensinando aqui, eu ensino lá nos meus livros o que eu já vivi. Quando eu falar para você sobre dinheiro, eu estou te falando o que eu estudei nos livros e o que eu vi. Hoje eu sei o porquê que eu errei, mas na época eu não sabia. Na época eu nem admitia. Eu acho que se alguém falasse, eu ia dizer que era mentira. Você consegue entender? Então eu quero te ajudar. Mas eu só posso ajudar quem quer ajuda. Se você não quer, é um problema teu. Beleza? Então o que eu quero? Curta aqui, compartilha. Manda esse vídeo para mais pessoas. E agora eu quero abrir para pergunta. Eu sei que a maioria entra, sai, mas quem está aí há mais tempo, quer fazer alguma pergunta, eu vou responder para você. Eu vou encerrar a live agora lá no YouTube e vou ficar aqui no TikTok para responder perguntas. Que Deus abençoe. Antes disso, eu quero fazer uma oração com você que está aqui no YouTube. E essa oração que eu quero fazer é uma oração diferente. É uma oração de servir. Pai, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, assim como Cristo veio para servir, Senhor. Assim como ele disse que aquele que serve é o maior do que é servido. Assim como Cristo lavou os pés dos discípulos, Senhor, nos ensina a lavar os pés do outro. Coloca, Senhor, humildade em nosso coração, que nosso casamento seja abençoado, que nós possamos ser mais humildes, que nós possamos, Senhor, ter mais presença, nos dê uma condição financeira, nos dê condições, Senhor, de um trabalho onde a gente tenha tempo de qualidade para os nossos filhos, para nossas esposas, para os maridos das mulheres, meu Pai. Para que a gente também, Senhor, possa entender que nós precisamos ter toque, nós precisamos ter conversa. Senhor, nos dê conhecimento para que possa derramar do céu a tua sabedoria e nós possamos ter uma conversa agradável, que nosso diálogo não vire briga, não vire confusão. Pai, nós te agradecemos por tudo. E se hoje, Senhor, aqui como pastor, se alguém está vendo essa live, se alguém está vendo esse vídeo, meu Pai, e tem algum problema no casamento, está com o coração angustiado porque sofreu, porque foi traído, às vezes foi traída, humilhado, Senhor, humilhada, meu Pai. Dê ordem aos teus anjos agora, meu Pai, para que eles possam ir lá onde essa pessoa está e possa arrancar tudo aquilo que não é seu do coração. Esquadrinha a alma dessa pessoa, e se tiver algo que não provém de ti, arranca em nome de Jesus. E coloca a tua unção, teu Espírito Santo. E que este conhecimento possa ela ter discernimento, dê a ela discernimento para ela saber de tudo que eu falei, aquilo que é para ela, aquilo que pode servir para ela. E que ela possa ter sabedoria, meu Pai, em usar o que ela discerniu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde.
Todos os dias eu vou estar aqui ao vivo com a live dessa. Se te servir para alguma coisa, que Deus te abençoe. Se você quiser melhorar mais, entre lá na Academia de Casamento. Deus abençoe você.